Que faz o Saitama. E o Michel que faz o Genos. Muito prazer. Bom dia aí, galera. Tudo bom? Bom dia. Beleza. Sejam bem-vindos. Pra gente começar, quem já viu a palestra deles aqui? Quem já viu a apresentação? Ó. Quem já viu minha, ganha um prêmio. E do Michel? O Michel já. Já tem alguns ali. Então tá bom. Novidade. Pro resto é novidade, isso é legal, né? E quem aqui da galera quer ser dublador um dia? Ó, tem uma galera. Mania de assistir filme dublado. O desenho dublado. Ó, então a gente tem bastante gente, tá vendo? Que bom, que bom. Muito legal. Bom, parcela disso é a qualidade da dublagem, né? Tem muita gente que não assiste produtos dublados pela qualidade. E hoje em dia a gente sofre um problema com isso. Então, em parte, eu dou razão para quem não assiste, porque tem muito trabalho mal feito aí. Mas nós temos trabalhos muito bem feitos e o nosso papel é tentar fazer com que isso aumente cada vez mais. Então, voltando agora ao nosso... Desculpa o desabafo aí. Não, mas tá certo. É uma coisa que a gente precisa fazer. E parte da nossa ida nos eventos para falar do One Punch Man é a questão da dublagem. A dublagem de animes baixou muito nos últimos anos, exatamente pela falta de qualidade, pela falta de cuidado, pela falta de profissionalismo que tiveram com o produto e que tiveram com os fãs desses produtos, né? Nós sabemos que vocês são espectadores muito críticos, conhecedores das produções, e nós temos que tomar um cuidado redobrado do que em outras coisas, séries de TV, que às vezes não existe fãs tão fervorosos quanto vocês. E foi isso que a gente tentou fazer nessa série, juntamente com o Diego, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, o diretor. A gente brinca que a galera é tão conhecedora que às vezes eles conhecem mais do que vocês. Eles lembram que vocês fizeram o padeiro de um episódio, de um anime, de um seriado, e é muito legal. E isso mostra muito a importância do que o público tem. É legal ver esse discurso seu, que mostra que, tipo, toda vez que a gente manda um e-mail para uma editora, toda vez que a gente... para uma produtora, toda vez que a gente enche o saco de alguém no Twitter, pô, não vamos dublar tal coisa, como é que vai fazer? É legal que vê que, tipo, o mercado tá olhando esse feedback da galera, então fica um incentivo pra gente continuar. Sim. Pegando no pé, né? Não, podem pegar no pé, e devem pegar no pé, e devem reclamar quando não tiver um produto de qualidade em termos de dublagem, tiver nesses canais de streaming, Netflix e sei lá, outros tantos aí na televisão, porque vocês precisam fazer barulho para nos ajudar a movimentar e fazer com que a qualidade aumente, prestigiar quem tem qualidade e quem traz qualidade para o trabalho, porque infelizmente com o mundo, com a tecnologia do jeito que está, se vocês que são os espectadores disso não fizerem barulho, não entrarem nas redes sociais e reclamarem, isso aqui tá uma merda, não tem nada a ver com a proposta, não tem como chegar nas grandes empresas e não tem como fazer nada, né? Nós fazemos parte desse processo, mas nós somos pequenos também dentro do processo. O produto, quando ele é passado para frente, quando ele chega no espectador, aí sim vocês têm força, em conjunto com as mídias sociais. Então faz parte, vocês são muito mais importantes nesse processo do que imaginam. Então nós gostaríamos que vocês entrassem mais, reclamassem mais e nos ajudassem. E o produto só é feito, a gente só consegue fazer o produto com boa qualidade desde a base, com a ajuda de fãs que estão no backstage, antes do produto chegar, adaptações e tal. Com certeza o Diego tem os contatos dele que sabem como é que funciona, qual é o processo da série, e passar isso pra gente em estúdio conseguir realizar um bom trabalho. Que bacana! Agora vamos voltar um pouco para a vida de vocês, que eu acho que tem muita gente que quer conhecer um pouco mais.
Eu pedi para o Michel começar, para você se apresentar um pouquinho, falar pra gente como é que você começou na dublagem, quais foram as motivações e como você descobriu esse dom de ser dublador. Se você já falou, pô, eu quero ser dublador, já entrou com esse objetivo, ou foi uma coisa que você descobriu no meio do caminho, e contar pra galera que não conhece quais são os principais personagens que você já dublou. Muito bem. Primeiramente, obrigado a todo mundo que está aqui, está dando atenção para a gente, para escutar um pouco do nosso trabalho e um pouco de que a gente é, na verdade, dessa profissão tão incrível que a gente consegue passar emoções de uma forma tão específica, né? Meu nome é Michel de Fiore, eu tenho hoje 28 anos, eu dublo desde os meus 12, eu era ator desde os 8 anos, eu acabei caindo numa peça sem querer, acabei fazendo, emendando um trabalho com o outro, e depois de um tempo acabei decidindo, me interessando pela dublagem que eu acabei conhecendo, e fui fazer os meus cursos, acabei juntando uma graninha, fui fazer... Oi. Esse aqui tá melhor para ouvir? Tá ok, então foi mal. Fui fazer os meus cursos, acabei caindo dentro do mercado da dublagem. Era um pouquinho mais difícil do que era hoje, do que é hoje. E fui fazendo os meus testes e aos pouquinhos fui fazendo trabalhos, crescendo dentro da carreira. Hoje, já são 15 anos de carreira, eu trabalho como dublador e como diretor de dublagem. Basicamente eu sou diretor para os canais o History, então dirigi muita coisa como o Trato Feito, o Louco por Carros, dirijo programas para o I, como o Keeping Up with the Kardashians. Não tem nada a ver com o que a gente normalmente assiste, né? E de dublagem, um dos grandes papéis que eu já fiz anteriormente, além do Genos, sou a voz do Neji, do Naruto. Eu faço a voz do Jerome, do Gotham. Vamos contar também! Ei! Desculpa. Faço a voz do Jerome, do Gotham. Sou a voz do Aaron, do The Walking Dead. E essa é uma pergunta que normalmente dá um frio na espinha, porque dá um branco quando perguntam o que a gente faz. Que normalmente as pessoas sabem. Eu tenho uma colinha aqui, eu tenho uma colinha porque eu não... Eu esqueci a minha colinha. Aí você tem que pegar. Todo mundo vem aqui com uma colinha. Tinha gente falando alguns aí também. Faço o porco, do Porco Cabra Banana Grilo. O Dan, do Planeta X. O Wes, do How to Get Away with Murder. Então, a gente fica assim, né? Eu já ouvi essa voz. Já, é meio engraçado, porque às vezes as pessoas olham pra gente, tipo, tem alguma coisa em você que é similar, mas eu não sei o que é. E passa. Poucas pessoas perguntam, mas pergunta se trabalha em rádio, né? Você trabalha em rádio? Eu já ouvi sua voz, gente. Eu já ouvi, você tem uma voz engraçada. Aí eu pensei, tipo, o que é ter uma voz engraçada? Mas você não fala que nem um desenho. Acho que não. Sei lá, acho que as pessoas às vezes associam para isso uma certa memória. Né? Que bacana. E como diretor, você falou muito de... Eu ia falar live action, não. Realities. De realities e de documentários. É completamente diferente do que fazer um filme, porque como é que é a diferença desse processo de fazer um filme, fazer uma animação e fazer um reality show? O filme, a série, o desenho, ele tem um roteiro. Então, normalmente tem um segmento onde as pessoas vão falar e outras vão responder ou simplesmente ouvir. No reality show são todo mundo falando junto, tumultuando tudo junto. Pra gente escalar as vozes, por exemplo, falar, meu Deus do céu, tem 50 pessoas na cena. As 50 pessoas têm que ser dubladas. E eu não posso repetir a voz dessas 50 pessoas ao mesmo tempo. E aí quando normalmente o dublador vai gravar, fala, mas qual deles eu faço? Ele fala, ali, ó, procura que seja de camisa azul, com bonezinho verde, com uma lista vermelha na manga. Tem 3 igual, então, achou? Vamos achar os 3, agora você procura que é loiro. Esse é o seu. É muito mais tumultuado, na verdade não tem, a gente fala que é meio que um pouco de espiritismo. Fica os burburinhos, né? Os burburinhos e às vezes as mesmas cenas, porque de repente a gente está aqui fazendo uma cena no reality, mas o pessoal que está todo aqui atrás está no reality também. E esse pessoal tem que ser dublado individualmente. E aí vira um problema. Mas é legal, é gostoso, é um trabalho diferente da construção
dramática, né, dessa coisa da réplica, mas é muito interessante, é bem legal ter essa diferença. Você fazendo reality show, você faz qualquer coisa depois. Que bacana. E você, Yuri, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, gente, eu iniciei na dublagem em 1992. Eu tenho uma carinha assim de jovem, mas eu já sou gasto já. Sim. Eu comecei, meu pai é dublador, Renato Márcio. Ele é das antigas, começou lá em 1970 e lá vai pedrada. E eu gostava muito do que a maioria de vocês vem graça nesse processo de conhecer o dublador. Eu gostava de ir com meu pai para ver quem fazia a voz daqueles desenhos, daquelas coisas que eu gostava de ver. Nunca tive vontade de dublar naquela época. Eu queria ver quem é aquele cara, quem é aquela voz, quem faz aquele desenho. E numa dessas idas de férias, passava as férias com meu pai dentro do estúdio, 8 horas com ele dirigia na época. E precisou de uma voz lá de um garotinho. Ah, não tem ninguém e tal. Ah, seu filho sabe ler? Sabe. Manda ele lá pra estante e vamos ver o que sai. E saiu. Fiz. Gostaram. Dali uma semana me chamaram pra fazer outra coisinha. Eu queria. Gostei, continuei. E assim eu fui fazendo. Pra vocês terem uma ideia, eu não sei aqui se vocês vão lembrar. Talvez os mais velhos lembrem. Eu tô com 32 anos. Quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar aí, ou um pouquinho antes. Vocês lembram que tinha um comercial do Tang? Que um garotinho falava, quero mais. Ele não merece. Quero mais. Bem antigo. Quem lembra? Então, eu já fazia aquilo, quer dizer, faz tempo. Isso aí é 92, 93 mais ou menos. Fiz um dos Denis, o Pimentinha, que passava lá no SBT há não sei quantos anos. Então eu faço há muito tempo. Eu não tenho uma lista do que... daquela época do que eu já fiz, não. Mas trabalhos que me marcaram... Gohan, fiz o Gohan quando ele virou Super Saiyajin. Quando ele dá aquele grito e cresce o cabelo, né? Gohan, fiz o Gaara do Naruto. Isso, Cyrus também. Aí, ó, tá vendo como vocês sabem mais colinha aqui, ó. Fiz o Endo no Inazuma Eleven ou Super 11, que era o goleirão lá. Que mais? Fiz Evangelion, que é um anime mais antigo. Evangelion. É amor. Hunter, o Gon do Hunter vs Hunter também fiz. Chocolove do Shaman King. Shaman King, muito fiz bom. O Charles Xavier nessa trilogia dos X-Men, que ele tá mais jovem. Fiz Crepúsculo também. Tyler, né? Hã? Tyler. Taylor. Taylor. O Lobo, né? Isso. Que mais? Kick-Ass também fiz, 1 e 2. Bom, gente, é muita coisa, não dá pra gente ter de cabeça, não. Eu tenho uma lista aqui, mas eu nem vou colocar ela pra falar. Fiz Initial D, também um anime de carro, legal, que passava no Animax. Legal, né? Era legal, eu gostava daquele anime. Enfim, eu fiz muito. Eu fiquei muito tempo também afastado de anime. Acho que por eu ter feito muito, a voz ficou meio passada assim, eu parei de fazer. E também fiz um monte de coisa. Ele falou Pokémon. Fiz Pokémon também. Bom, eu acho que é isso, né? Não acho sei. que a lista é pequena, né? Tem muita coisa. Não dá pra lembrar de tudo. Então tá bom. Antes da gente entrar em específico no processo de One Punch Man, vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Eu sou o herói classe S, Pretty Prisoner. Eu escapei da prisão só pra te ver. Olha. Imagina. Bacana, né, gente? Então, para continuar esse papo aqui com a gente, eu queria chamar aqui ao palco para juntar
O Diego, por favor, uma salva de palmas, que é o diretor de dublagem. Seja bem-vindo, Diego. Vocês não vão me matar não, né? Eu tava com medo de encarar vocês, fãs de One Punch Man. Por que com medo? Bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal do Anime Friends, o Yuri, o Michel e boa parte dos dubladores estão aqui com a gente também. O produtor responsável, o Pedro, o Flávio. Eu fiquei assustado porque quando eu recebi o anime, eu sabia da responsabilidade de adaptar a série. Mas era o meu primeiro anime. Durante alguns anos eu dirigi na mesma empresa que o Michel. Nós trabalhávamos com history, com outro tipo de conteúdo. E um anime dessa expressão tão famoso seria uma grande responsabilidade de adaptar, fugindo dos trabalhos que eu já fazia. E aí, o que eu fiz? Eu recebi o anime e eu comecei a pesquisar. Eu me cadastrei nos fóruns que vocês comentam, eu me cadastrei nas páginas que vocês curtem, eu vi os comentários, o que vocês esperavam para a série, o que podia ser adaptado, o que não podia ser adaptado. E aí, eu motivei o meu elenco, que é recheado de grandes dubladores e profissionais que se empenharam tanto. Por isso a repercussão tão positiva da dublagem. Tem vídeo na internet com 500 mil visualizações. É meio bizarro, em uma semana, 2 semanas de anime. E fugindo dos tradicionais, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Esse é um anime novo, né? E é um anime de um formato diferente. Então, eu falei, vou tentar motivar todo mundo a fazer um trabalho diferente. Porque atualmente a dublagem passa por um processo crítico, né? A gente tem muita dublagem ruim. O Yuri começou na fala dele, eu endosso as palavras dele. O Michel é diretor também, sabe. A gente tem aqui a Flora, que também é diretora. A gente está num processo de transformação da dublagem. Então quando caiu esse... Calma aí, moça! Ó, viu? Quem ela chamou aí? E aí... Ô, moça! Saitama, resolve pra mim. E aí, não, de brincadeiras à parte, e aí foi a grande responsabilidade de tocar o projeto. Eu agradeço muito a equipe do estúdio que eu trabalho, porque confiaram em mim. E aí a gente deu uma adaptadinha, algumas gírias brasileiras, adaptamos algumas coisas, algumas coisas a gente não podia adaptar. Então, os nomes, né, os nomes dos golpes e tal. E aí eu vim falar desse processo junto com essas duas esferas aqui. Que legal, já que você está falando justamente de adaptação, conta pra gente então como foi a liberdade que vocês tiveram, você como diretor, e que seu elenco, né, na hora de analisar as frases, tiveram para discutir com você em relação a essas adaptações, se essa pesquisa que você fez com a galera influenciou nessas adaptações e a aceitação delas da produtora, né? Eu vou tentar responder tudo. Bom, primeiro é o seguinte, nós recebemos o anime no final do ano passado, no começo do ano. Aí recebemos o anime com uma série de recomendações. Primeiro, nós fizemos mais de 75 testes de voz para a série. Então as escalações, as vozes, o Yuri, o Michel, foram ao todo 75 testes. Então foram mais de 70 dubladores fazendo teste. Alguns testes eram repetidos, então não foram 70. Então nós montamos o casting central, aí o cliente aprovava 8 vozes. Teve voz que entrou, que foi o caso da Camila Castellani, ela entrou com 2 falas, mas ela teve teste. E o Tata Guarnieri também, que é o King na fase final. Aí nós fizemos o teste e eu comecei já a pesquisa, porque eu já ia dirigir. O Michel foi aprovado logo de cara do cliente, né? Já veio com a voz dele. A Tornado não, a Tornado eles mandaram uma série, era muita recomendação, como eles queriam. Eles não queriam vozes tão famosas de anime. Então, eu vejo que alguns, nossa, eu queria a voz do fulano de tal, a voz... Gente, existia uma restrição. E eu, como diretor, eu busquei a interpretação que casava com o personagem. Aí o Yuri foi até a 5ª bateria de testes. Eu passei apuro. Porque tinha teste que a gente tinha que refazer, a gente já não sabia mais o que tinha que fazer. fazer. Depois da 3ª bateria eu falei assim, mas o que ele quer? Eu não estou entendendo mais. Exatamente. Aí a gente foi mudando, etc e tal. Aí começamos com o anime. Bom, é bom que tem alguns fãs filmando, que isso vai reverberar entre os fãs de dublagem, os fãs de One Punch Man.
os nomes dos personagens e os nomes dos golpes eu não adaptei. Isso foi uma instrução do cliente do Japão, da distribuidora que cuidou do processo de dublagem junto com a IDF Macias. Então, eu não adaptei o nome do Genos, do Saitama, nada disso. Nem os golpes. Tem alguns fãs falando, mas o golpe... Porque tem um problema. Quando vocês assistem esses animes legendados por vocês mesmos, acabam criando nomes que o cliente não aprovou. É o caso do O Cavaleiro Sem Licença, do Robson Kumodi. É o Woman Rider. Ele é... Todo mundo conhecia ele como ciclista sem licença. Só que nas recomendações do cliente eu tinha que chamar Cavaleiro Sem Licença. Então não tinha como eu fugir. Aí eu fui pesquisando, e aí eu vi que esse anime tinha um viés muito parecido com o do Yu Yu Hakusho. Só que ele era um anime que ele criticava os outros animes. Ele tem uma série de paródias, E aí algumas pessoas perguntam, por que você não manteve o mesmo dublador? Por exemplo, o dublador do Black Kamen Rider não funcionava. O ator não tinha compatibilidade. E aí fui pesquisando, pesquisa ali, entra no fórum. Aí eu fiz um outro perfil pra ninguém saber que eu era dublador, porque é incrível. Vocês sabem quando começa a dublar? Vai dublar no Brasil One Punch Man, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z, X, L. E a gente não sabe. O que tem. Vocês ficaram respondendo um monte de perguntas de fãs, a gente não sabe mesmo. Só quando chega no estúdio, tá aqui, vamos fazer. É assim, assim, assado. É assim, assim, assado. E aí fizemos os testes, foram aprovadas as vozes, começamos o trabalho, não podia vazar. Acho que esse é o mais difícil. Algumas séries têm contrato de confidencialidade, não pode vazar. E aí começaram as perguntas. Aí vazou o meu nome de que eu tava dirigindo. Não, vazou que eu tava dublando. Eu era o Saitama. Eu já tinha perdido o teste na segunda bateria já. Como diz o Yuri no anime, tava lá na rabeira, já tava fora. E aí foi um processo muito construtivo. Eu sei que a dublagem do anime tá repercutindo muito, muito bem. Mas eu só fui o responsável por motivar os atores. Não teve um ator, nenhum dublador que chegou bufando para fazer o trabalho, que não dava risada para fazer o trabalho, que não se envolveu com o trabalho. E esse é o resultado. Até o Flávio, que cuidava dos prazos, das escalas dos atores, ia no estúdio para ver como estava ficando. O Pedro, que é coordenador do estúdio, que está aqui também. Eu não posso falar muita coisa, senão depois eu levo bronca. Ele também motivou todo mundo. O rapaz que fazia o controle de qualidade, que viu o episódio final, porque tinha uma série de restrições do cliente, ele, que legal, nossa, o Yuri tá sensacional, o Michel tá sensacional, a Flora. E aí o processo foi tranquilo, e aí as piadas a gente viu várias. Que bacana. E o elenco teve contato com o material inteiro antes, porque geralmente muita gente já sabe que eles têm contato muitas vezes com a fala na hora que vai gravar. Bom, nesse caso, como foi o processo do elenco de ser treinado para os papéis? Bom, aí eu prefiro que eles falem porque, só para esclarecer mais um pouco, o material que nós recebemos foi a partir da versão americana. O estúdio, a versão que tinha no estúdio para dublar era a partir da versão americana. E o que eu fiz? O Glauco Marques tinha os episódios, ele me emprestou, o Glauco dublou o Metal Bat no final. Eu assisti em japonês e aí eu falei, então é esse traço do Saitama, é esse traço do Genos. Mas aí eu acho que é melhor Yuri e Michel explicarem como que é o processo no estúdio. Bom, o processo funciona como qualquer outro processo de dublagem. A gente não tem contato com o que vai acontecer. A gente tem contato ali na hora, no momento. Esse trabalho é muito interessante do trabalho de ator, né? Que você tem que estar vazio, você não pode estar com ideias preconcebidas nem nada, porque você não sabe o que vai acontecer. Esse papel, quem nos passa muito é o diretor. O diretor, sim, teve contato pelo menos com um bloco, uma leva de episódios, ele sabe dali para onde o personagem vai, dali 2 episódios, como é que tem que ser a tensão daquelas falas, tal, e a busca do Diego, nesse caso, dos bons diretores que querem fazer um bom trabalho, de ir atrás da versão original, porque os fãs, por exemplo, de anime não assistem em inglês. Vocês quase não assistem em inglês, vocês assistem
a versão original, né? E aí, quando vai fazer uma versão, às vezes tem traços, a língua não permite determinadas coisas, e quando ele foi atrás disso e nos passou, foi muito legal, porque a gente ficou sabendo exatamente onde que tinha que ter uma cor mais forte ali, onde o grito tinha que ser com a intensidade dos gritos no desenho em japonês, e aí nos ajudou bastante, isso foi legal da parte dele. E nós estávamos interessados também, porque nós poderíamos estar nem aí pro processo e falar, não quero saber de nada, eu quero chegar lá e fazer. Como infelizmente acontece também. Então acho que uniu o útil ao agradável, ele estava interessado em fazer um bom trabalho, ele tinha um bom material na mão, a empresa ajudou muito com relação a isso, ele sentou com eles para explicar, ó, isso aqui é um produto assim, ó, o pessoal tá já sabendo o que vai acontecer, é uma série que está estourando aí, a gente também estava muito interessado em fazer um bom trabalho, mas a gente não teve um contato prévio com ele. Eu particularmente fiquei sabendo que a série existia a partir deles, porque eu não sabia. E aí eu fui atrás, eu falei, deixa eu pesquisar também e tal, ver como é que funciona. E da minha parte foi assim. E uma coisa muito legal que rolou no estúdio é assim, essa cena é engraçada, Yuri, Michel, me faz rir, propõe alguma coisa aí. Às vezes a gente propunha coisas que não eram legais, ou exagerava demais, ele fala, não cara, isso não pode, pelo amor de Deus, porque a gente já estava num processo chutando balde às vezes. E tinha hora que a gente não tinha ideia, ele falava, legal, faz isso. O Michel viu a sua fala e deu ideia de tal coisa, tenta isso aí. Então a gente foi fazendo dessa forma, quem chegava antes montava a cena, o cerco lá das adaptações. Às vezes muitas ideias em partes que são sérias, a gente manteve também, porque não adianta também deturpar o caminho do... E eu acho que isso foi legal, quando era engraçado, cenas dos personagens, dos vilões que são engraçadas, então vamos deixar engraçado. E o legal também, e aí a dificuldade, porque o Saitama, ele era o cara desencanado da vida, e o Michel teve outra dificuldade, que eu queria que o Michel falasse, ele era um ciborgue, ele era mais robótico, tanto é que o Michel só faz uma piada na série inteira, ele só faz uma piada. Fala aí, Michel. O meu problema maior foi exatamente esse. Quando a gente chegou no estúdio, eu também não tinha o contato, era uma coisa muito que a gente chama de razor edge, né? Que é trabalhar em cima de uma linha em que eu não posso exceder nem para um lado nem para o outro. Por quê? Eu sou um ciborgue, eu sou um robô. Eu não posso deixar o personagem sem vida, ao mesmo tempo eu não posso interpretar ele demais para que ele deixe de ser um robô. Então era com o Diego falando, não, calma, até ali você foi, até aqui você interpretou um pouco demais. Até aqui você tem que dar um pouquinho mais de vida. E esse foi um processo do primeiro episódio, a finalização dos episódios. O Flávio está aqui, quantas vezes ele me ligou para falar, eu preciso que você venha para fazer uma adaptação de uma palavrinha, porque o cliente quer que você ainda ajuste isso aqui. Então essa coisa da gente ter uma cumplicidade muito grande no estúdio, do Diego ter essa liberdade para mexer, do Yuri ter essa cumplicidade de gravar, porque nós gravamos separados. Eu vou num dia, o Yuri vai no outro, o restante do elenco vai no final do mesmo dia, mas sem ter ninguém junto. Então a gente fazia muito essa troca de, escuta o que ele falou, vê como pode resolver isso aqui. E assim, às vezes eu gravava com o Yuri já tendo gravado e eu tinha que parar uns 5 minutos porque eu tava rindo do episódio. Porque a gente se entrega, é uma concentração muito grande e exige essa concentração muito grande. E a gente quebrava aquilo, então, poxa, preciso voltar. Mas eu acho que o processo foi exatamente esse. Um processo feito milimetricamente para ver o que a gente poderia ou não fazer. E isso tornou o processo um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo valeu a pena cada segundo que a gente perdeu fazendo aquilo. Porque tornou a construção muito característica. Quando a gente começou a colocar as piadas dentro do trabalho, eu falava com o Diego trocava também essa ideia comigo, até o Yuri também. O medo era só que as piadas fossem datadas, que elas fossem temporais. Que, por exemplo, a gente usasse uma gíria, sei lá, por exemplo, não vai derrubar o forninho, uma coisa meio ou assim. aquela coisa que usaram no Yu Yu Hakusho, tá pensando que berimbau é gaita, alguma coisa assim? Sim, o que na verdade ou ela é regional, ou daqui 6 meses ninguém vai lembrar mais o que é. E eu terminei de assistir na semana passada, eu percebi que se a gente assistisse daqui uns 20 anos, eu acredito que as piadas ainda vão continuar fazendo sentido, porque são piadas atemporais. Elas funcionam sempre e se entende a referência. Isso é muito bacana.
Uma das coisas que você falou, que eu acho que a maioria das pessoas desconhecem, é esse processo de aprovação do cliente. Conta um pouquinho mais pra gente como é que foi do One Punch Man, geralmente como é que é no mercado. Porque vocês fazem a dublagem aqui, mas vocês têm que fazer o material completo para mandar para aprovação do cliente, ou ele pode ir de pouquinho em pouquinho? Cada série depende, é um formato diferente. O One Punch Man, nós já chegamos com os 12 episódios prontos no estúdio. Eu recebi uma carta do cliente com todas as terminologias da série que não poderiam ser alteradas, que eram golpes, eram classes e etc e tal. Talvez porque eles têm, no futuro eles queiram lançar produtos e tem que, essa coisa do merchandising internacional acaba afetando a dublagem. Antigamente a gente tinha os personagens, tinham nomes mais brasileiros, mas agora você não tem mais a Sininho, você tem a Tinkerbell. Isso é um processo que o mercado, a indústria audiovisual mudou e que afeta o nosso trabalho, porque nós somos um segmento do audiovisual. Aí nós gravamos 3 blocos de 4 episódios. A gente entrava uma semana para fazer 4 episódios. O Flávio rebolava para poder conseguir todos os atores. E aí, o que acontecia? Esses episódios, eles eram revisados no Brasil por uma equipe, voltava para que eu pudesse fazer alguns ajustes, passava por uma revisão dos ajustes, depois era entregue para o cliente. Aí o cliente, no texto original, no texto final, ele mandava, nos primeiros episódios, ele chegou a mandar 3, 4 pontos. 3, 4 pontos do Yuri, 3, 4 pontos do Michel, 3, 4 pontos do Zeca, 3, 4 pontos do Heitor. Nos últimos 5 episódios, o cliente aprovou sem nenhuma alteração. E isso foi muito positivo para o elenco. E aí o que acontece? Algumas séries a gente faz nesse formato, já vem todo o material pronto, a gente já sabe que o personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo, e etc e tal. Tem uma outra que eu dirigi, que era American Gods, que é cult aí, o pessoal gosta bastante. A galera conhece, Alguém né? gosta da American Gods aí? Olha só que bom, hein? E a gente dublou para uma plataforma nova, que é a Amazon Prime. Então, nesse, a gente recebia um material, gravava em cima dele, e aí depois, na outra semana, existia um vídeo novo com cenas novas e a gente tinha que ajustar. Então, para a equipe do estúdio, foi assim, a dublagem, o pessoal fala, o dublador, daqui a pouco vem o Guilherme Briggs aí, a Flora Paulita, o Robson Comodio, o Fábio Cindo, nossa, que legal, mas não somos só nós aqui. Não é o Michel, o Yuri, eu, tem o tradutor, que tem um papel importante, uma tradução ruim faz o trabalho ficar ruim. Com certeza. Um operador de áudio que vai ficar do seu lado ali, e ele é o seu primeiro público, ele que vai dar risada da primeira piada. Se ele não sentir, você fala assim, bom, não funcionou. Aí tem o revisor, que vai avaliar o seu trabalho, vai ver alguma coisa que não funcionou. Aí tem o mixador, aí tem o produtor, aí tem a tia do café que você está estressado, o Yuri está sem voz, a gente tem que terminar. São muitas pessoas. Nós 3 estamos representando mais ou menos 50, 100 pessoas. Então, todo mundo é importante. Não é um que é importante mais do que o outro. Se todo mundo fizer um bom trabalho, o trabalho é melhor. Então, cada série muda muito, né? Tem a série, tem um filme de cinema, tem um filme para televisão. Isso sofre ajustes. O formato é o mesmo. O dublador chega na estante, o diretor passa uma série de recomendações, explica um pouco da história, como que a gente vai adaptar algumas piadas, porque dublagem, até vi alguns fãs falando, é bem pouco esse número de fãs, eu acho que colocaram piada demais, eu acho que, etc e tal. Nós fizemos uma versão brasileira, a dublagem é uma versão. A piada que funciona nos Estados Unidos pode não funcionar no Brasil, a piada que funciona na Rússia pode não funcionar no Japão. Então existe uma adaptação para que aquele produto consiga ser compreendido igual à obra original, mas para o entendimento do público brasileiro. Legal. Por conta do tempo, vamos abrir para 3 perguntas? Já tem gente aqui assim. 4, 5, 6, 7. Pode perder um vídeo depois. Não, por isso que eu falei, por conta do tempo, vamos abrir para 3 perguntas apenas. Michel e tá? ele responde. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Thiago e eu tenho uma pergunta a fazer para você, Yuri, no caso dos personagens. Tá bravo, assim,
4 personagens. O que você achou de dublar o Cyrus do Yu-Gi-Oh! GX, o Rex Raptor do Yu-Gi-Oh!, o Kick-Ass e o Xavier Jovem do X-Men, daquela trilogia lá? Bom, qual é o seu nome? Thiago. Bom, Thiago, todo trabalho é muito gratificante. A gente, enquanto ator, sempre aprende um pouco mais com cada trabalho. Kick-Ass, quando chegou para eu fazer, eu achei sensacional essa coisa de um adolescente super-herói, sabe? E todo estabanado, e nerdzão, e fraco. Eu achei muito legal, foi muito gostoso de fazer. E foi numa empresa que hoje em dia não existe mais, que é a Alamo. E foi um dos últimos trabalhos que eu fiz na Alamo. Então foi um filme que teve uma repercussão legal. E com um diretor bom também, o Wellington Lima, que dirigiu. Então eu gostei muito, achei muito legal. Com relação aos outros 2 desenhos, o Rex Raptor e eu achei... Isso. Na época, eu não conhecia, não sabia nada, absolutamente nada do que era aquela série. E ele me passou muita coisa. E eu comecei a virar fã, assim, eu comecei a assistir depois daquilo. Depois que ele foi me falar, lá pra frente vai ter um personagem que vai entrar, eu vou te escalar, tal, vou te chamar pra fazer. Eu gostei muito. Eu não lembro muito nem da voz que eu fazia pra ele. Então, se você pedisse pra eu reproduzir, eu ia ficar te devendo. Com relação Cyrus, o Cyrus, eu gostava muito do Cyrus, do jeitinho dele todo quietinho, com medo, né? E ele era muito inteligente também, né, tal. Eu gostava isso, o Zender, Marcelo, exatamente. Eu gostava muito de fazer porque eu era fã de Yu-Gi-Oh! Antes, desde o primeiro Yu-Gi-Oh! Antes desse aí. Então eu gostei muito, achei muito interessante. Com relação ao Charles Xavier, foi um sonho assim fazer. Porque eu gosto de X-Men desde sempre. Sempre gostei de X-Men. E na verdade foi uma coincidência. Porque no Rio de Janeiro tem um ator que faz que dubla o James McAvoy. Aqui eu estava fazendo ele numa participação em um seriado e eu tinha feito 2 longas-metragens com ele. Quando o filme foi pro estúdio para ser feito, o primeiro filme de cinema, um dos diretores passou, porque outra pessoa, eles abriram testes para fazer. E aí um dos diretores falou, mas em tal empresa o Yuri está fazendo esse personagem num seriado. Aí era uma participação de 2, 3 episódios e o diretor viu e avisou o diretor. E eles avisaram o cliente, que no caso era a Fox, falou assim, então lá em São Paulo vocês têm alguém que está fazendo? Então ok, então me manda um teste com ele só pra gente aprovar. E fez, e aí eu fui aprovado de cara e comecei a fazer. Então pra mim fazer os 3 filmes foi sensacional. Espero que venha o 4º aí. Estão sondando o que vai acontecer. Vamos ver, não sei. Vamos ver. Fala lá, Sailor Moon. Olá, tudo bom? Eu sou a Alana. Eu queria fazer a pergunta também para os 2, na verdade. O que é mais fácil? Comédia, que eu acho que fica mais fácil para fazer comédia, ou um personagem mais sério, assim, vocês conseguem, como que eu posso dizer? Vocês se sentem mais livres, assim, para fazer qual tipo de tema, assim? Pra mim é mais fácil fazer drama, fazer a coisa mais triste, porque eu acho que a gente engloba unicamente a sensibilidade. Então eu tenho que achar uma forma de trazer toda a minha emoção de uma forma verídica para quem está assistindo. A comédia, eu não posso pecar de matar a comédia, porque aí eu posso tentar ser engraçadinho, mas se ela não tiver graça, eu matei o trabalho e acabou. Bom, eu acho que tudo requer muito cuidado, né? Então, fazer um drama requer cuidado, porque você não pode exagerar, você não pode pintar com cores fortes demais, senão vai virar um pastelão, né? E na comédia você tem que ter o time, como ele falou, porque não pode ficar engraçadinho se for muito engraçado, mas você também não pode exagerar.
senão vira um pastelão também. E no nosso trabalho, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode acontecer, e acontece todos os dias, de chegarem pra você e falar assim, ó, seu personagem vai fazer uma participação nesse episódio dessa série, eu não sei da série, eu nunca vi e tal, a série tá começando, e ele é muito engraçado. São 8h10 da manhã, de segunda-feira, chovendo, tá frio, peguei trânsito pra caramba pra chegar no estúdio, e agora tá na hora de você ser engraçado. Entendeu? É muito difícil. Como pra fazer um drama, você tá vindo de um estúdio em que você fez um cara super, ultra, mega engraçado, seu dia tá sol, você tá super agitado e fala assim, então, você é irmão de um combatente de guerra que morreu, vocês estão recebendo a notícia. Exato. Sabe? Então tudo é difícil. Não é que tudo é difícil, tudo requer cuidado. Quando você tá com a sensibilidade apurada e você tá vazio, como eu disse no começo, você tá ali concentrado para fazer o trabalho, você consegue passear por esses caminhos. Senão tudo vira um tormento, é muito difícil. E o diretor aí ele é essencial para isso acontecer. Papel importante, né, Diego? É. Vamos ver o último vídeo? Vamos. Esse é bom, esse é o das redes sociais que tá bombando. Vamos lá. Da Associação dos Heróis. Ah, como vai, Silverfang? Atomic Samurai, há quanto tempo? Eu imaginei que você estaria aqui hoje. Então esse é o Cyborg James, hein? Gostaria de pedir, então, meninos, uma salva de palmas para eles, por favor, pessoal. Falou, gente. Obrigado. Eu vou aproveitar a chance aqui, além de agradecer todo o elenco, obrigado ao apoio de todos os fãs da série, pelos comentários, pelos elogios. Eu queria chamar algumas pessoas, alguns dubladores que participaram da versão. O Tlageles, que dublou o Prisioneiro, vem pra cá. O Zeca, o rei do Macrofogo, vem pra cá. O Gabriel Edlin, de Pet, vem pra cá. O Sonic, Heitor Assali, vem pra cá. Flora Paulita, nossa tornado, a nossa porteira de maquete. E muito obrigado a todos vocês, ao Pedro Matisse, coordenador que está ali, que foi o coordenador do projeto, e o Flávio Júnior, que também foi produtor junto. Obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês, muito sucesso aí. Obrigado. Só tem que cada vez mais famoso o One Punch Man com essa nova dublagem. Obrigado. Muito obrigado mesmo por terem estado aqui e sejam muito bem-vindos todas as vezes. Muito obrigado, Uma salva de palmas, galera! Assistam One Punch Man, Senão vocês vão levar um soco. Com certeza.